Eu aqui de novo. Bom, e hoje eu queria trazer um assunto que muitas pessoas já me perguntaram, explicando um pouco, né, de como que eu me conectei tanto com o tarô, principalmente, e trazendo um pouco do que eu tenho visto e aprendido até agora. Eu sempre fui aquela adolescente, né, criança barra adolescente, que sempre se conectou muito com os signos. E eu era assim aquela adolescente que gastava um pouco da sua mesada, do dinheirinho que tinha, comprando as revistinhas do João Bidu, principalmente. Só que na época ali, né, anos 90, 2000, você não tinha tanta informação, acho que sobre, de fato, assim, astrologia, né? Se falavam muito dos signos, e aí você tinha ali a tabelinha pela data de aniversário, então eu sou do dia 21 de maio, então sabia que, ok, meu signo é Gêmeos, e aí eu descobria a data de aniversário do garoto que eu gostava na escola, e aí eu olhava e falava, ah, tá bom, fulano é de tal data, então ele é de tal signo. Mas era a única coisa que a gente tinha, as únicas coisas que a gente sabia. Mas com o tempo, também foi se falando um pouco mais disso, né? Chegamos aos momentos atuais, acho que pelo menos nos últimos anos, né, pra cá, que eu comecei a ouvir falar mais sobre toda a complexidade que existe no mapa astral de cada pessoa, né? Principalmente o que é o mapa astral de cada pessoa. Como eu sempre gostei e sempre tive essa inclinação, e aí talvez para quem tá assistindo e gosta também, vai estar pensando assim, aí também, tipo, ela é geminiana, né? Então ela é curiosa, é claro que ela deve gostar de ler sobre isso e de ir atrás dessas coisas. E aí eu deixo a critério de quem gosta, de quem acredita ou não acredita nisso. Não vou aqui culpar o meu signo por isso. Mas fato é que, sim, eu sou uma pessoa que, quando eu me interesso por algum assunto, mesmo que minimamente, eu me aprofundo nisso o máximo que eu posso. Eu também gosto de ter uma certa responsabilidade naquilo que eu falo, né? Então, assim, quando eu não sei muito sobre uma coisa, eu admito que eu não sei muito. Mas quando eu acho que eu já li o suficiente, já peguei várias referências em vários lugares e já li livros ou matérias ou coisas em lugares de pessoas que eu acredito, né, fontes que eu acredito, tal, aí eu começo a me sentir um pouquinho mais confortável para falar sobre. E aí, assim, para minha surpresa, eu fui resgatar aqui quando que eu fiz, a primeira vez que eu fiz o meu mapa astral, que eu fiz no site, né? Fiz na Personari, que acho que muita gente talvez já tenha feito lá, que é um mapa, ou mini mapa, né? O de graça e tal. E eu fui olhar aqui no site para ter uma ideia, e a primeira vez que está registrado aqui, né, que eu fiz essa consulta para mim, foi em 2018, em janeiro de 2018. Então, até me surpreendi que eu falei, caramba, então essa foi tipo a primeira vez que eu soube que então o meu ascendente é Leão e a minha Lua e a minha Vênus são em Áries. Mas fato é que depois, em setembro de 2020, pelo que eu olhei aqui, eu decidi comprar mesmo o valorzinho do personagem aqui para ter o mapa completão, né? Para ter a descrição e tudo mais do mapa todo. E em outubro de 2021, eu decidi fazer o meu mapa com uma astróloga e aí eu fiz o mapa e previsões para um ano. Então, fiz previsões com ela de outubro de 21 até outubro de 22. E aí, eu tô olhando pro computador aqui, então, para ler um pouco, né, do meu mapa e tal. Como eu já falei, então, né, tenho o meu Sol em Gêmeos, tenho a Lua e a Vênus em Áries e tenho o ascendente em Leão. E aí, assim, para quem não gosta ou para quem nunca se aprofundou tanto, não entende tanto, vai falar, tá, né? Caguei, que eu não faço ideia do que isso quer dizer para nada. Mas, ó, eu vou ler um trechinho aqui do comecinho da análise, né? Que ele fala assim:
o Sol em Gêmeos e ascendente em Leão, a alma da festa. Aí ele fala, né? Você, Erika, nasceu no momento em que o signo solar de Gêmeos se combinava com o ascendente em Leão, qualidade que sugere uma natureza altamente extrovertida que busca congregar as pessoas e funciona como uma espécie de alma da festa. O brilho natural de Leão revela que você é o tipo de pessoa que chama atenção naturalmente por qualquer lugar e provavelmente se comunica bem com as pessoas, tolerando bem as diferenças e sabendo lidar bem com as diferenças políticas e ideológicas. E aí ele fala mais um monte de coisa, né? Que eu teria aptidão para trabalhar em grupo. Aí ele fala que por eu ter o ascendente em Leão, eu tenho que tomar cuidado com uma predisposição egocêntrica, porque Leão é conhecido por ser um pouco autocentrado demais, né? E um pouco, né, um pouco vaidoso, tal, tem um pouco desse lugar, né? Mas aí depois ele vai falando um pouco mais, né, sobre como eu falei, o Sol na casa 10 e tudo mais, isso aqui eu não entendo muito. Mas ok, assim, eu lembro até que quando eu li, como eu falei, eu fiz esse mapa que eu comprei completo, comprei em setembro de 2020. Eu lembro até de ter lido isso, principalmente essa parte, né, de alma da festa. E eu tava numa época, era 2020, né, pandemia, e eu tava numa época que a minha cabeça já tava bastante complicada. Então, eu lembro de ler e eu ficar assim, tipo, cara, eu não me sinto a alma da festa, não. Tipo, eu não sinto que eu sou uma pessoa que tem esse lugar em qualquer espaço que vá, sabe? E eu não me vi assim mesmo, mas ok, né? Seguir. Agora, se você me perguntar hoje, e talvez se eu perguntar para alguns amigos que estão convivendo mais comigo, eu acho que hoje eu me vejo um pouco mais assim, porque hoje eu percebo que eu tenho já, né? Sempre tive, e eu tenho tentado alimentar ainda mais isso, desse lugar mais alegre e divertido e extrovertido mesmo, e de fazer muita brincadeira, muita piada, e de me divertir mesmo, de dançar, de cantar e tal. Então, eu acho que hoje, essa minha versão atual, ela realmente se encaixa um pouco melhor nessa descrição aqui do meu mapa. Ó, aí chegamos à Lua, que seria o nosso lado emocional, né? O nosso emocional. E aí ele fala, né, que a Lua diz respeito à vida emocional, o expressar e o viver do que sentimos. E a minha Lua é em Áries. Aí ele dá um resuminho assim. Lua em Áries é o herói interior. Ele fala, a Lua representa os condicionamentos mais profundos do indivíduo, aquilo que ele sente como mais internalizado e real em si. Representa também a forma como o indivíduo reage emocionalmente. E olha só a minha Lua em Áries. Seja, para quem gosta, né, e entende um pouco, vai falar assim, vixe. E sim, tem um pouco de vixe, mas não é só vixe, gente. Ó, ele fala assim: no seu caso, Erika, a Lua se encontrava no signo de Áries por ocasião do seu nascimento. Que informal, né? Você muito provavelmente é uma pessoa de reações emocionais muito intensas e vivas. Não conte pra ninguém que queira se relacionar comigo, porque isso aqui já é. Isso tá até grifado. Em, tipo, tá quase gritando em caps lock, sabe? Mas não, gente, calma, não sou só isso, não. Que explode de alegria, veja bem, ou cólera com facilidade, pois não consegue conter por muito tempo as coisas que está sentindo. Isso aqui me fala um pouco de ansiedade também, né? Mas vamos lá. Aí ele fala, né? É preciso também tomar um certo cuidado com precipitação emocional. De novo, ansiedade, não é mesmo? E aí ele fala mais algumas coisas, ó, tipo, excesso de ingenuidade, talvez, cultivar um certo distanciamento, né? Ele fala que convém, porque eu tendo a ser muito intensa. Basicamente é isso que ele fala, né? Você tende a ser muito intensa.
Ó, ele fala assim: o que você mais precisa aprender com esta lua é que nem sempre é inteligente demonstrar claramente tudo aquilo que sente. Parece fácil, né? Você lê e você fala, beleza, então, vou começar a ser um pouquinho mais fria, fazer um mistério, um joguinho. Olha, se vocês quiserem para tentar entender um pouco, talvez, é que assim, né, gente? Ares é o signo da Anitta, né? E ela é poucas ideias, né, pra relacionamento, as coisas. Tipo, ela já chega chegando, quando quer, quer, quando não quer, não quer. E é isso. Tem um pouco disso em mim, mas tudo bem. Ele aconselha a que eu não seja assim tão impulsiva, talvez, e não tão aberta, tão clara sobre o que eu sinto, que eu faça um pouquinho ali do meio termo. Tá bom. Aconselhamento a gente aceita, né? Só a gente às vezes não segue. Tá, e aí ele fala assim, né? Como eu falei também, minha Vênus também é em Áries. Daqui a pouco eu vou ler o que é a Vênus, mas ele fala já, né? Lua e Vênus em poderosa conexão, carisma social. De novo, né? O tal do ser sociável. Tá, aí ele fala de uma forma particularmente poderosa quando você nasceu, o que dá um tom sociável e charmoso à personalidade do indivíduo. É como se você soubesse intuitivamente como lidar com as pessoas, agradando-as e fazendo-as sentirem-se confortáveis em sua presença. Tá aí uma coisa que eu não tenho como negar, então vamos seguir. Tá. É, por assim dizer, um aspecto que sugere uma personalidade simpática, mesmo que os outros aspectos do seu mapa não corroborem esta simpatia. Que legal, não é mesmo? Aí a Vênus. Vênus seria a vida afetiva. O planeta Vênus representa a forma como amamos, como enxergamos a beleza e o que tem valor para nós. Na prática, revela situações e estilos que nos são agradáveis. Nós amamos e seduzimos segundo o signo que está em Vênus. Vênus em Áries, atrações imediatas. No momento do seu nascimento, Érica, o planeta Vênus estava no signo de Áries. Nesse caso em particular, o amor é como um raio galopando em desafio, como diz a canção. Os afetos e antipatias são vividos de forma imediata, instantânea e instintiva, mas do mesmo modo súbito com que surgem, podem desaparecer sem nenhuma explicação lógica, pois Áries é um signo de arroubos, muito embora essa inconstância tenda a melhorar com o tempo. Precisa, entretanto, aprender a melhorar a pressa em assuntos do coração e cultivar um senso maior de tempo correto para as coisas. Vênus em Áries é o avesso do morno, e as pessoas que são por você amadas sentem como se você as tirasse da rotina tediosa e as arremessasse num mundo de aventuras inusitadas. Aqui eu gostei, aqui elevou a autoestima, hein? Quem está do seu lado, Érica, passa a perceber a vida como uma sucessão de instantes ardentes. Essa aqui dá para eu começar a usar no meu currículo, hein? Ou, no caso, meu perfil do Tinder, né? Relações muito calmas e presas à rotina, casa, cinema, trabalho, simplesmente não lhe satisfazem e podem lhe jogar rapidamente num tédio infinito. Vamos seguir. Sobretudo, você gosta de sentir que você está conquistando a pessoa e não o contrário. Ai, ai, viu, Vênus? Tu só me fode mesmo. E aí, como eu falei, eu fiz um mapa também com uma astróloga. Tem algumas coisas quando você faz com uma astróloga mesmo, que ela vai falando sobre algumas coisas específicas sobre você em relação à sua alma e ao seu propósito de vida aqui na Terra, né? Ela vai entrando em outras coisas nesse sentido de você se conhecer, saber qual é o seu poder, quais as suas fraquezas e também o que você está destinado a fazer, de certa forma. E aí então ela vai colocando aqui, né? Tipo, o poder da alma. O meu seria, né? Ser uma inspiração para todos. E aí ele fala, né, que eu sou uma excelente oradora, então eu posso ganhar muito dinheiro com isso, que eu posso ter muito sucesso, né, em áreas que promovam isso, assim, que você
se comunique bastante. Ele até fala, até não tinha lido essa parte, ela fala assim, ó. Excelente orador, pode ganhar dinheiro com fala inspiradora, espontânea e sem ensaio, que é exatamente o que eu tô fazendo aqui no YouTube. Ou vendendo suas ideias, projetos e produtos. Olha só, preciso enriquecer, hein, gente? Então, por favor, curtam aqui, né, o vídeo, já se inscrevam e vão mandando pra galera aí pra gente fazer esse negócio acontecer. Aí eu tenho uma parte legal aqui, né, que ela fala, tipo, qual que é o bloqueio, né, um dos meus bloqueios, tipo, bloqueio do ego que ela colocou. Aí tá, dispersão e influenciável. Olha só, tem muita gente que concorda, hein? Se focar no poder da sua alma, você cura sua compulsão por informações quando são mais do que necessárias para evitar o bloqueio do ego através da dispersão e falta de prioridade, deixando-se influenciar. Aprenda a tirar um tempo para si para integrar a informação e o que aprendeu com ela, minimizando assim a sua tendência a se entediar e seguir em frente mudando e adaptando a diferentes estímulos. Eu devia ter relido isso aqui mais vezes, que eu não lembrava dessas partes. Bom, aí ela põe, né, tipo, meta, expressar o seu eu interior de maneira clara e abertamente, sem ambiguidade. A sua meta é encontrar as crenças pelo qual viver, descobrir a sua verdade sem dualidade, sem mudar constantemente o seu ponto de vista sobre o mesmo tema. Entender profundamente quem você é e sincronizar-se com o seu eu interior. Contemple um dedicado tempo consigo a assuntos que lhe dão alegria, como ler e compartilhar ideias significativas e inspiradoras que brotam da fonte do seu coração. Olha que bonitinha ela. Toda vez que eu vejo meus vídeos, inclusive eu vou contar isso aqui. Todas as vezes que eu tô editando meu vídeo, eu vou editando, tal, fazendo as coisas e eu vejo alguma parte tal que eu gosto, aí eu sempre falo isso. Eu olho e falo, ai, olha que bonitinha que ela é muito bonitinha. Falo pra mim mesmo, porque quem melhor do que eu mesma pra me levantar, não é mesmo? Depois, né, conforme eu fui aprendendo um pouco mais sobre o tarô e tudo mais, aí eu fui linkando com algumas coisas do tarô que eu vou falar também, né? Mas aqui ela fala, ó, tipo, Roda da Fortuna em Câncer. Roda da Fortuna, inclusive, é uma carta de número 10, um dos arcanos, né, do tarô. E aí fala: a natureza da simplicidade infantil em suas ações te gera uma energia de felicidade e plenitude. Procure se alimentar através do crescimento futuro de ações generosas, das quais você prove com alegria os cuidados carinhosos a todos e a todas as coisas que possam se desenvolver e florescer. Vive e sente o melhor da sua essência através da devoção sentimental e cooperação junto ao outro de forma suave, gentil e harmoniosa. Ah, tá vendo como ela é bonitinha? Ela é, gente. Não é só Ares na minha vida, não. Eu tenho Roda da Fortuna em Câncer, ou seja, eu também tenho um lado fofo. Aí tá aqui, ó. Missão de vida, que é o Nodo Norte no nosso mapa, pelo que eu entendi. E aí ela fala: Nodo Norte em Aquário. A sua missão de vida está em equilibrar a sua dedicação à sua vida pessoal e à humanidade, servindo como instrumento pela evolução do mundo. Dê mais atenção aos outros e busque ouvir mais as outras ideias, se relacionar melhor e estar em boa companhia, sem tentar dominar os outros para evitar dificuldades nos relacionamentos. Aí eu não sei, né? Eu sou um pouco influenciável e ao mesmo tempo sou dominante. Tá um pouco confuso, né? Ah, enfim, tem mais um monte de outras coisas aqui, que são os nodo norte em casas, nas outras casas, tal, também. E aí ela fala, né? A sua missão é servir e curar a humanidade. Você encontra grande prazer em ajudar por ter o dom nato de curar, de desafiar os limites da medicina com os seus próprios métodos alternativos. Desenvolva este talento e acredite em seu poder de cura através de seu maior dom, que é a fé. Você tem o dom de lidar com doenças físicas e mentais simultaneamente. Ao compreender a elevada razão da saúde e doença, você alcança a fé e começa a curar. O poder da sua fé é o dínamo para a cura, pois elimina a crítica pela imperfeição e foca na transformação positiva. Cara, tem muita coisa aqui que eu acho muito legal, sabe? Que dá um certo propósito mesmo, sabe?
E aí tá aqui, a sua missão está em aprender a aceitar o outro e compartilhar sem precisar da aprovação alheia ou se afastar do próximo por achar que o mesmo está tirando a sua liberdade. A sua evolução de vida está em doar-se em todo o seu coração a um casamento, a uma sociedade ou cooperar com os outros para se harmonizar com um universo maior. Seu crescimento está em desligar-se de si mesmo e levar de todo o seu coração a sua força, o seu conhecimento e o seu poder às pessoas. Você vive a sua missão de vida ao ajudar e elevar os valores das pessoas, contribuir em suas necessidades, aliviando as suas dores, dando a confiança, dedicando a outra alma com gentileza e compreensão. A vida te recompensa por tudo o que fizer em valor ao próximo. Cara, e assim, fazia um bom tempo que eu não lia, né, esse mapa. Como eu falei, eu fiz em outubro de 2021. E agora lendo, passados-se, né, todos esses anos e tudo que eu venho me aperfeiçoando a mais, entendendo mais, eu também tô entendendo e buscando entender e saber mais ainda sobre espiritualidade, fazendo agora algumas práticas e inclusive nessa semana eu fui a um lugar universalista, uma casa universalista com uma amiga e justamente nesse dia o propósito de tudo que estava sendo feito ali era um propósito de cura e eu recebi mensagens muito significativas e que inclusive casam muito com o que eu acabei de ler aqui, sabe? Então eu fiquei até lendo aqui, eu até fiquei um pouco impressionada e um pouco emocionada, assim, porque fez um sentido enorme agora, sabe? Depois do que das mensagens que eu recebi, de tudo isso que eu falei, que eu venho aprendendo. E, e assim, isso é muito. Eu gosto muito de pensar, né? De entender sobre isso. Porque, que nem ela fala muito aqui, isso em 2021, ela escreveu isso para mim, falando que o meu propósito é o de cura a partir da dedicação ao outro e a partir do que eu falo para o outro, dando um pouco de conforto para o outro, dando um pouco de direcionamento, inspirando de certa forma. E são coisas que eu justamente tenho tentado fazer, inclusive é o intuito desse canal aqui. Então, é muito incrível que eu tenha decidido fazer esse canal e tenha decidido falar sobre essas coisas e tenha falado com as pessoas à minha volta sobre essas coisas muito intuitivamente mesmo, mas agora lendo aqui, eu tô lendo que isso tá no meu propósito, sabe? Então, é uma sensação muito boa de você de repente ver propósito naquilo que você faz e também na sua existência, ainda mais um propósito tão bonito, né, como de cura e tudo mais. Então eu fiquei até um pouco coração quentinho. Bom, e aí, nesse meio tempo, né, já procurando me conhecer melhor e conhecer mais sobre astrologia, sobre o meu mapa, como esse processo de autoconhecimento, também nesse tempo eu me encontrei com o tarô. E aí, assim, eu não sabia dizer quando que eu tinha começado, e eu não faço ideia qual foi o primeiro vídeo que eu vi, e nem de quem, né, de que canal. Mas eu até fui atrás aqui para tentar ver as datas e eu vi que dos canais que eu sigo, dos meus preferidos, né, o primeiro canal que eu me inscrevi de tarô foi em junho de 2019. Eu nem fazia ideia que fazia tanto tempo assim. Pra mim que tinha sido ontem. Que foi o canal da Amanda Belém. E eu vou deixar linkado aqui na descrição todos os canais, meus canais preferidos, né? Se tiverem curiosidade também. E aí, como é que foi esse meu contato com o tarô, né? Foi aqui através do YouTube e eu busquei pelo meu signo solar.
por Gêmeos. Na verdade, assim, o que que eu me lembro, né, vagamente, que eu tava nesse momento realmente, assim, queria entender um pouco mais sobre mim, sobre o meu mapa, começando, gatinhando sobre o autoconhecimento. E aí eu lembro de ter jogado na busca do YouTube, tipo, Gêmeos, assim, pra ver o que falava um pouco mais sobre o meu signo e tal. Só que aí eu caí no tarô. Caí numa leitura. Eu não vou lembrar qual foi o vídeo que eu vi, nem se foi de fato previsão para junho ou se foi alguma outra coisa, mas sei que a partir daí isso abriu um leque de coisas para mim, uma visão assim expandida, porque eu não sabia muito sobre tarô. Na verdade, eu sabia, acho que o que todos nós sabemos, a maioria do que a gente sabe, né, de que o tarô é usado para prever algumas coisas, para, né, para ler algumas coisas para as pessoas e tal, e que a gente vê muito, acaba vendo muito panfleto aqui em São Paulo, muito panfleto colado nos postes, principalmente no centro, né, de cartomantes, tarólogas, enfim, falando, né, que faz para fazer leituras, previsões do futuro e tal. Então é basicamente o que eu sabia. Mas quando eu comecei a ver os vídeos, eu comecei a perceber muitas coisas, muitas afinidades, né? E é assim que você se conecta com a leitura do tarô, né? Todas elas sempre falam que, por exemplo, eu vejo muitas leituras que são por signo, né? Então são para Gêmeos, para Áries, enfim. E aí elas sempre falam, né, que você precisa adaptar para o seu momento, mas também se não se encaixar, porque pode nada daquilo ter nada a ver com o que você está vivendo, para você só soltar para o universo que a mensagem não é para você, a mensagem é para alguma outra pessoa. Só que eu sempre, não sempre, mas na grande maioria das vezes eu encontrava coisas que estavam ressoando comigo e que me traziam respostas até, sabe? Muita coisa assim, de tipo, de eu conseguir conectar com a minha vida atual tal. E aí muito disso foi de fato me levando para direcionamentos, sabe? Porque o que o tarot fala ali, né, o que as leituras falam, são sobre energias que estão disponíveis, né, e energias presentes ali, e aí você, sabendo disso, você consegue de repente aproveitar, se conectar com elas e tal. Então eu conseguia começar a guiar um pouco da minha vida a partir dessas energias também. E eu acho, não consigo lembrar exatamente, mas eu acho que a partir daí, dessa mesma época, eu também comecei a ver muita sincronicidade em muita coisa, então, principalmente em horas iguais, mas assim, volta e meia eu vou pedir o elevador aqui do prédio, tá os dois lados, né, tipo 20 e 20 no mesmo andar, sabe? Haver muita hora igual, haver muito número igual em várias coisas. E também comecei a partir daí a estudar bem vagamente, bem por cima, sobre a numerologia, que também tem embasamento nisso. E aí, as horas iguais, você tem tanto explicações na numerologia quanto nos anjos, mensagens dos anjos da guarda, quanto em cartas do tarô, de acordo com as numerações dos arcanos e tal. Então, assim, quando você começa a entender um pouco mais, né, sobre o seu lugar ali como, enfim, alguém que está conectado com o universo, alguém que de repente é um pouco intuitiva, que é o meu caso, e até mesmo a perceber um pouco dessa conexão com o universo nessas coisas, tudo isso meio que foi expandindo a minha mente, sabe? Então, toda essa consciência que eu tenho hoje vem dessa base de tudo isso que foi meio que se juntando, né? E realmente, assim, me surpreendeu muito eu olhar aqui e falar: caramba, o primeiro vídeo, então, ou pelo menos nessa época, né, que comecei a ter contato com o tarô, foi em junho de 2019. Eu realmente não fazia ideia de que fazia tanto tempo assim, sabe? Cara, tá sendo muito legal, inclusive, fazer isso aqui para esse vídeo, por isso, porque eu tô vendo como as coisas realmente estão se encaixando e, sei lá, quem sabe também, de certa forma, eu esteja aqui passando para alguém esse mesmo chamado, né? Que a partir disso alguém também se identifique e perceba essas mesmas coisas e comece esse chamado espiritual. E aí eu tava vendo também, a última coisa que eu queria falar é que assim, eu ganhei o meu primeiro tarô, né? E tem muita coisa disso, de você
se fala muito sobre, de repente, você não poder comprar o seu primeiro deck de tarô, você ganhar de alguém. E no meu caso, eu realmente ganhei, que foi esse aqui, ó, do Diário de uma Bruxa. A caixinha dele aqui. Eu ganhei de aniversário. Foi o meu ex-marido, inclusive, que me deu. Que eu já tinha mostrado pra ele, né? Então ele sabia que eu queria. E esse foi o primeiro deck. Hoje em dia eu tenho outros 6 decks e mais 2 oráculos, tal. E volta e meia, se deixar, eu tô querendo comprar algum. E aí hoje em dia eu até me arrisco de tirar alguns. Tiro muito pra mim mesma. Eu comecei desde que eu ganhei ele em ano passado, em 2022, no meu aniversário do ano passado. Vai fazer um ano agora. E então, eu sempre, depois que eu ganhei, eu sempre comecei tirando muito pra mim. E aí, volta e meia, eu venho e faço algumas perguntas e tiro. Hoje em dia, eu tenho o costume de tirar uma vez por semana, então, principalmente no domingo, ou domingo à noite, ou segunda-feira de manhã, eu tiro pra saber, pedindo, né, as energias da semana, pra eu saber quais as energias que estão disponíveis na minha semana, o que me favorece, ou se tem algum alerta, alguma coisa que eu preciso saber. E aí eu tiro para mim e aí já me informo. E hoje em dia eu tiro para algumas pessoas também quando elas me pedem, né? E aí eu sempre falo assim, olha, só pensa no que você quer saber, se é uma pergunta, ou enfim, no seu problema, no que você está, né, precisando de esclarecimento da espiritualidade, do divino. Não me fala, eu vou tirar as cartas aqui, vou te mandar. Eu sempre mando uma foto da carta e o que o livrinho fala, e sempre mando um áudio também contando o que eu senti, né? Tirando, como que eu interpretei. E aí, desde que a pessoa veja se realmente faz sentido com o que ela tá vivendo ali, né? De que forma que ela consegue encaixar aquilo ali nela. Na grande maioria das vezes, até hoje, eu tenho acertado, então isso tem, acho que só reforçado mesmo essa minha espiritualidade, mas claro, eu não tenho vaidade nenhuma em dizer muitas vezes que talvez não ressoe ou que eu talvez não tenha interpretado da forma mais correta. Eu tô aqui completamente numa posição de quem tá aprendendo, e até por isso que eu já pensei algumas vezes em de fato trabalhar com isso e fazer leituras, ou até talvez colocar, postar aqui no YouTube também, como muitos desses canais, né, como todos esses canais que eu sigo fazem. Mas eu ainda não me sinto pronta para isso. Talvez, pode ser que eu venha de fato entender e aceitar isso como um chamado da espiritualidade e venha a fazer, mas nesse momento da gravação desse vídeo aqui eu ainda não tomei essa decisão, ainda não tomei essa coragem. Bom, e assim, acho que o que eu queria, principalmente, né, acho que explicar e contar com toda essa minha linha do tempo aqui, é, é até talvez assim, de falar, né, que esse processo de autoconhecimento, e isso tudo aqui que eu comentei, tudo isso foi acontecendo nessa ordem, atrelado também à terapia e a outras coisas, né? E também às trocas, as conversas com as pessoas e tal, a percepções da sua própria reação às coisas, que a terapia te ajuda nisso também e tal. Mas assim, acho que o que eu queria deixar talvez claro aqui para todo mundo é que assim, esse processo de autoconhecimento, ele leva tempo. Ele não é uma coisa que você faz do dia para a noite. Eu acabei de me dar conta que eu comecei isso aqui, vamos dizer que em 2019. Então já tem alguns anos que isso está rolando, né? Mesmo antes da pandemia, eu já estava começando a me conectar com o meu propósito e com quem eu sou e a querer entender um pouco mais sobre quem eu sou. E eu venho desse lugar de ter essas questões muito profundas sobre mim, de querer me entender muito profundamente, eu também busco entender os outros profundamente. Então, isso talvez é algo meu que aí é potencializado com todo esse lugar que eu tenho encontrado, né, em relação à minha intuição e à espiritualidade, mas eu acredito que todo mundo possa ter essa vontade, esse engajamento, sabe, de se autoconhecer a partir de alguma prática, a partir de alguma crença. E eu dei só aqui alguns exemplos e falei sobre coisas que aconteceram pra mim, né? De como tem sido o meu despertar espiritual. Mas, sei lá, muitas pessoas podem já ter coisas assim, já ver horas iguais, já terem recebido mensagens. Ah, e um ponto também é que
Nesse tempo todo, né, eu sempre tive, mas eu fui tendo ainda mais aguçado algumas mensagens por sonho. Então eu tenho sonhado muito e previsto muito coisas que iam acontecer por sonho. E eu sempre tive, como eu falei, tinham algumas vezes que eu tinha alguns sonhos, assim, tipo, eu já tinha a fama, por exemplo, de eu sonhar com alguma criança, com algum bebê, e eu falar pra minha irmã e ela já ficar assim, olha, não vem não que eu não quero mais filho, não sei o quê, porque eu já sonhei algumas vezes e acertei. Então eu sempre tive bem pontualmente, assim. Mas depois desse começo, né, desse despertar, eu comecei a ter muito mais, eu comecei a sonhar com muito mais coisas e ter sonhos muito mais vivos, assim, e realmente perceber mensagens nesses sonhos, tal, tanto que eu comecei a anotar quando eu acordo, assim, quando eu lembro, eu começo a anotar os sonhos para depois eu conseguir interpretar algumas coisas, tal. E tudo isso, né, para quem acredita e para quem começa a estudar sobre espiritualidade, são formas realmente do universo e do divino se comunicar com a gente, assim, ou até dos nossos mentores, dos nossos ancestrais, que no meu caso são meus pais e minha avó. Então, eu sei que tudo isso vem desse processo e eu sinto que cada vez eu tô com isso mais forte, eu tô mais conectada, eu tô mais alinhada. E para mim tem sido um processo muito gostoso. Eu tenho me sentido num lugar muito bom, porque como eu falei antes, é muito legal quando você percebe e entende o seu propósito, você se vê como alguém no mundo por um motivo, sabe? Você se vê de repente com esse propósito ajudando os outros ou fazendo algo por mais alguém. Então, é muito legal. Mas principalmente também porque eu me sinto muito bem agora, né? Com quem eu sou, com essa versão que eu estou. Inclusive, só recebo elogios e feedbacks de todos os meus amigos de que essa versão aqui tá maravilhosa, incrível. E eu também acho, eu realmente estou muito orgulhosa dela. E eu só quero passar aqui essa mensagem para você que de repente aí tá começando esse processo, tá pensando sobre autoconhecimento, talvez tá meio incerto, ou tá achando que tá demorando muito também, não tá conseguindo. Vai com calma, porque esse é um processo realmente que não é fácil e não é rápido como parece, então só se permite, só vai com tempo, vai com calma, que eu te garanto que vale muito a pena. Bom, e é isso. Se você gostar desse vídeo, curte ele aqui pra mim, se inscreve aqui no canal, compartilha com mais pessoas para chamar para essa conversa. Comenta aqui pra mim se você também tem alguma dessas conexões com o divino, se você conhece seu mapa astral, se você tem algum desses aspectos que eu tenho no meu mapa também. Vamos trocar figurinha aqui e é isso. A gente se vê num próximo vídeo.